Louvado seja Deus! Hoje eu quero falar sobre o título: Nenhuma pessoa vazia do Espírito prega contra o pecado. O texto de hoje da palavra se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3, verso de número 8. Miqueias, capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa direcionada por Ele. E Deus, Ele traz para nós a sua verdade, para que através dela, todos nós possamos alcançar a libertação. Então, uma pessoa vazia do Espírito Santo é uma pessoa desencorajada que não tem a força o suficiente para combater o pecado. Logo, o pecado acaba tomando conta do ambiente, se não tiver ninguém cheio do poder de Deus e da força do seu Espírito Santo para verdadeiramente cumprir a sua missão. Veja só o que diz aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de força e de justiça. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo cometendo injustiça com ninguém. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo fazendo injustiça com outra. As pessoas que fazem injustiça com outros são pessoas vazias de Deus. Vazias de Deus. Ainda que nós podemos aprender, louvado seja Deus, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ali está escrito assim, diz: E recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, porque recebemos esse poder. Olha, ninguém pode ser uma testemunha de Jesus Cristo sem receber o poder do Espírito Santo. Então, se alguém descarta a presença do Espírito Santo na sua vida, o poder e a unção do Espírito Santo, essa pessoa não vai cumprir a sua missão diante de Deus, porque não vai realmente combater o que deve ser combatido, pecado, louvado seja Deus. Então aqui nós aprendemos que o poder de Deus, ele nos encoraja para falar as palavras de Deus sem rodeio, assim como ela é. Para sermos cheios da graça salvadora de Jesus Cristo, para testemunhar contra o pecado. Então o Espírito Santo nos enche da graça e do poder do Espírito para testemunhar contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos declarar ao mundo, por meio do poder de Deus, a lei de Deus, deu a Moisés, ao qual mede de que maneira todos pecaram contra Deus. Então todos nós somos pecadores regenerados por Deus. O pecado não pode ser verdadeiramente entendido até percebermos que somos transgressores. 1 João, capítulo 3, verso 4. Então, o pecado não pode ser verdadeiramente entendido até que percebemos que somos transgressores. Enquanto você não entender que você é um transgressor, então você não vai reconhecer que é um pecador. Tá? Então está lá em 1 João 3,4 que diz: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Quem vive no pecado não pode combater o pecado, pois a transgressão
da lei de Deus, neste caso, as pessoas que vivem no pecado, vivem pregando a palavra e acabam entrando em contradição. A gente tem que vencer o pecado para pregar a palavra de Deus. O profeta diz: os videntes, os adivinhos, serão envergonhados por não terem a resposta de Deus. Por que eles não têm a resposta de Deus? Está aqui no versículo 7 de Miqueias 3, 7. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus, por não estar cheio da presença de Deus. Mas os que estão cheios da presença de Deus, Deus usa para pregar a palavra e combater o pecado. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um bom dia. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino, compartilhe o vídeo para que outras pessoas ouçam essa palavra e sejam ricamente abençoadas. Deus abençoe, forte abraço.